vez, não é? Seja bem-vinda. Ok. Esteja à vontade. Vou chamar também a senhora Beatriz Alexandra, comunicóloga, por favor. É uma honra receber aqui o nosso programa. Seja bem-vinda pela primeira vez, não é? Sim, sim. De muitas. Pode sentar. Ok. Temos também a Vitória Regina, empreendedora. Vitória, deixa-me dar aqui o aperto de mão. Ok? Vitória, também não é a primeira vez, mas seja bem-vinda. Papecas, tua vez, hoje já me estou aqui a sentar. Desculpa, estava a esquecer-se de ti. Sem Como problema, estás, sem problema, sem Papeca? problema. É o fruto de ser de casa. Tranquilo, né? Tranquilo, mano. Olha, está a dizer, tens razão, não está aqui no alinhamento. Só confirmaste na última da hora. Por quê, Papecas? Não, epa, então, como é então? Estou com uma vida muito corrida. Correria, não é? E tem algo a ver, na verdade, com o tema. Fiquei sem doméstica durante algum então, tempo. estás a ver configurou um bocado as coisas lá em casa. O quanto elas são úteis nas nossas vidas. Muito úteis, muito úteis. Olha, é assim, está no ar, não é, a rubrica Sem Papas na Língua. Vamos falar sobre a relação entre patrões e auxiliares do lar, onde começa e terminam, no caso, os limites. Está lançado o tema. Vamos começar aqui vamos priorizar aqui a nossa diaconisa para que comece então a tecer aqui as primeiras palavras sobre o tema de hoje. Boa tarde, Brado, uma vez. Boa tarde, telespectadores. O tema é bastante pertinente. As nossas secretárias do lar são pessoas fundamentais para nos ajudar no dia a dia. Certo. Sem elas, a nossa vida fica muito dificultada. Nós não conseguimos viver sem uma auxiliar do lar. São muito úteis nas nossas vidas. A intimidade, os limites do começo e o limite. Vezes abordado, porque é um tema. Nós temos estas pessoas que são as nossas ajudadoras do dia a dia, do nosso cotidiano, e muitas vezes elas falham porque nós que as contratamos não conhecemos também o nosso lugar e o real valor destas pessoas. Eu começaria por dizer, antes de falar dos limites, começaria por dizer que nós deveríamos até mudar o termo. Em vez de chamarmos empregadas domésticas, chamaríamos assistentes do lar. Ou, como disse bem a nossa... Aqui, as nossas auxiliares. Auxiliar do lar. Isto porque para valorizar esta classe, porque é uma classe trabalhadora. E quando nós as contratamos para o nosso seio doméstico, nós sabemos que a nossa casa, o nosso lar, é o nosso altar, é o espaço íntimo. E quando chamamos terceiros para dentro deste espaço, precisamos de ter regras, de impor regras e limites. Sim. Mas para isso, há necessidade de, assim que chamarmos essas pessoas, que nós tenhamos já também todo o plano de onde elas vão ficar, como vão trabalhar, aonde vão entrar, onde é permitido e onde não é permitido, para que haja respeito, porque é o respeito, o amor e a humildade, eu penso que dentro de um espaço é o que é de tudo faz mover então a situação toda com melhor. Exatamente. Vitória, por uma questão também de introdução ao tema, esteja à vontade para participar. Pois, claro. É minha casa, esse programa é sempre um prazer estar aqui, é um tema bastante pertinente. Eu vou começar com a relação entre auxiliares de lar e os patrões, que é o tema que nos foi dado para abordagem. Na verdade, é uma convivência que requer uma situação de mútuo acordo acompanhado com bastante respeito, que na qual é elaborada por regularizada por um contrato, seja ele formal como verbal.
Logo, tudo aquilo que inclui um contrato inclui regras, inclui ditaduras, Quando digo ditaduras, parece algo pesado, mas é a verdade. Porque a partir do momento que a gente vai assinar um contrato, temos que estar consciente que vamos encontrar algumas cláusulas, algumas exato. regras. Então, a minha introdução é desta maneira, uma vez em que sou formada em gestão de recursos humanos, sei bem como funciona um empregador com um empregado. Então é mais ou menos isso. Os limites, eu não sei se o Braulio quer que eu fale já dos limites. Não, é assim, porque... daqui a pouco vamos falar sobre os limites, não é? Aí também para podermos então também passar aqui a palavra ao Papecas, o que é que tem a dizer quanto a este tema, a esta temática, a tua introdução, Papecas, por favor, é contigo. Em primeiro lugar, sinto-me privilegiado por ser o único homem no meio de tantas mulheres bonitas, donas de casa, de certeza. Obrigado, né, como convidado nesse caso. E pronto, eu acho que é extremamente complicado, é uma relação extremamente complicada, principalmente, pronto, vou falar da nossa realidade. Exato, nossa realidade sim. Aqui em Angola, né, nós. Porque pronto, nós sabemos que, tal como disse a minha colega, e disse muito bem, é uma profissão que nós às vezes nem sabemos que nome chamar. Não sabemos que nome chamar porque a maior parte das pessoas que têm essa profissão muitas das vezes nem têm por vocação, muitas vezes não têm nem por vontade, muitas das vezes têm só por necessidade. Então, são pessoas que... E é uma profissão muito digna, porque eu, por exemplo, não teria o problema de chamar empregada doméstica, isso sou eu, mas claro que eu não teria o problema de chamar caso ela soubesse valorizar também a posição que tem. Só que o ponto que nos faz muitas das vezes ter medo ou receio, né, ou cuidado de falar, é porque nós sabemos que estamos a lidar com alguém que nós muitas das vezes também temos que ensinar a posicionar-se dentro da nossa casa. Ela não tem uma formação para aquilo, ela não tem uma noção e muitas das vezes, pior de tudo, nem alguém que goste de receber ordens, porque um auxiliar do lar acaba por ser alguém que, tal como diz o nome, é auxiliar, ou seja, alguém que auxilia tem que estar muito pronto para ouvir, tem que estar muito pronto para acatar e tem que ter a aptidão, tem que ter o dom do bem servir. Que muitas das nossas queridas auxiliares infelizmente não têm, porque elas vêm com outros pensamentos e às vezes até têm outras formações, às vezes têm outras ocupações, coisas essas que fazem com que quando as colocamos em casa, muitas das vezes elas tomam uma posição que sai de auxiliar para meio que competidora, principalmente nós sabemos que muitos atritos há com as mulheres de forma mais direta, competidora, muitas das vezes passa da linha e também, claro, que acaba também por ser culpa nossa, que não sabemos às vezes discernir posições, porque nós também... Aí já entra os limites, não é? Aí entra os limites, exatamente. Então é importante nós também aqui falarmos sobre... quem realmente num lar deve fazer a gestão dos auxiliares? O homem ou a mulher? Essa pergunta é boa. Eu penso... Não, esteja à vontade. Eu penso que depende da família, mas geralmente é a mulher. Porque a mulher é que lida com a casa. O lar transforma-se em lar quando a mulher está lá dentro e exerce o seu papel. O homem, como ajudadora, também serve para definir com a sua esposa o espaço dentro da sua casa. Eu penso que os dois, mas quem está mais habilitada é a mulher. Pois, quem está mais habilitada é a mulher e já há casos que os homens também já fazem esse papel e muito bem, porque tem aquelas mulheres que não são tão abdicadas naquilo que concerne as tarefas domésticas. Abdicadas ou dedicadas? Dedicadas, não são dedicadas, aquilo que concerne as tarefas Obrigada, Braulio. Doméstica do lar. Então, o marido, ao ver que a mulher não tem tanta dedicação. Tá aquele traquejo. E não tem aquele traquejo, também não tem aquela experiência completa. Com as mulheres que vão sem experiência completa, o marido, ao saber, ele pode, sim, senhora, gerenciar a auxiliadora do lar. Eu acho que é um papel que cabe aos dois. É relevante que seja uma mulher, porque é normal, porque a mulher é a dona da casa, mas se o homem tiver capacidade de assim fazer, pode sem sombra de dúvida fazer. E também eu vou pegar aqui um ponto que falou-se da desvalorização. É uma profissão realmente que ainda é muito desvalorizada. Eu não sei se nós incutimos na cabeça que
são pessoas insignificantes. Disse bem o colega de painel que está assim uma auxiliadora do lar, igualmente eu. O tempo em que eu estou assim, eu estou a me sentir realmente muito apavorizada. Tenho que fazer tudo muito rápido, tenho que acordar às manhãs muito cedo para poder deixar tudo orientadinho. Então, tão útil que elas são, mas acabam sendo tão desvalorizadas. Saiu agora o decreto, né, do salário mínimo. Exato. Eu ouvi que são, em setembro de 2025, 100 mil kwanzas. Não sei se já tem vigor, se já vigora ou não. Será que todos os patrões pagam como mínimo de salário aos seus funcionários, às suas auxiliares como do lar? deve ser. Não. Exatamente. Então, essa é uma problemática. Mas há necessidade de se cumprir. Exatamente. Eu acho que depende muito do quanto este patrão também ganha. Certo. Imaginemos que seja alguém que tem um salário mínimo de 90 mil kwanzas. É impossível essa pessoa pagar a sua secretária de lar ou a sua ajudadora de lar 90 mil kwanzas. Mas então, se não pode, não vai contratar. Não, Não é contratar até pode contratar. Desculpa só, eu já vou dar a palavra. Contratar pode contratar. O que é que acontece? Eu não estou aqui a referir às pessoas que têm uma remuneração abaixo de 100, mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm um valor alto a ganhar. Nunca vão se ver, eu posso assim dizer, porque é o que costuma-se a constatar, em dar 100 mil kwanzas a uma auxiliadora de lar, porque acha que é muito, porque acha que ela não é merecedora desse valor. Então, para aquelas pessoas entra que a não... maldade também. Exatamente, é para aquelas pessoas que não têm tanto no seu bolso para dar, entende-se, mas para quem tem, eu acho que já deveria começar a se fazer. Porque normalmente o que é que se acompanha na nossa realidade? Existem casais que, na medida em que as condições vão melhorando, também vão acrescentando, vão acompanhando, não é? O equilíbrio da vida também da sua auxiliar do lar. Isto também acontece muito na nossa realidade. Que, sinceramente, Braulio, eu acho que acaba por ser o mais certo. Porque, pronto, eu não quero entrar nesse assunto, porque eu acho que se eu particularmente, se entrar profundamente nesse assunto, há muita coisa que se lhe diga. Porque, por exemplo, eu não vou implantar uma lei e não saber como regulá-la. Porque não há uma forma de nós... A realidade é que, por mais que essa lei tenha sido implantada, como é que... A pergunta deveria ser, se calhar, não tua, nossa, como é que se vai regularizar, ou delas, como é que se vai regularizar isso? Porque estamos a falar de lares, estamos a falar de individualidades. Não há como, não há nós temos que entender, que é o que eu disse logo no início, que é uma profissão que infelizmente não tem uma base de dados para controlar tudo de quem faz e quem não faz. Até porque também merecem ter a segurança social. Exatamente, devem ter. Devem ter. Sim, exatamente. O que tem que se acompanhar é a estruturação dos diplomas legais que estão agora em estudo. Exatamente. Para se regular esta profissão. Porque falou-se em setembro, sim, que o salário iria subir. Mas é um processo. Porque é um processo. Hoje, precisa-se mais de empregadas ou de secretárias do lar. Mas ontem não era assim. Nós deixávamos os filhos com os pais, com os vizinhos, exato, com primos, com sobrinhas, exatamente. Hoje a necessidade é outra. O país cresceu, as profissões desenvolveram-se e há necessidade de se criar o sistema todo para que esta classe possa ser valorizada como uma profissão qualquer. Porque tem... O caminho é para e ainda há particularidade de muitas das vezes as nossas queridas mulheres acabarem por servir quase como mães para muitas auxiliadoras do lar. Com certeza. Muitas das vezes as auxiliadoras do lar que vão para as nossas casas vão despreparadas. E nós acolhemos mais muito num sentido de patriotismo, às vezes necessidade, às vezes nós precisamos, a pessoa precisa, às vezes conveniência também, solidariedade. Então há todo um conjunto de fatores que muitas das vezes nos faz chamar alguém para a nossa casa e pronto, eu estiver num momento em que eu também estou a ensinar, vamos lá olhar para a realidade como ela é ensinar, também não é de borla, muitas das vezes, é quando a pessoa quer. Então eu que estou a ensinar, ou eu que tenho alguém que é meio despreparada e eu tirar 100 mil kwanzas, que no final são 100 mil kwanzas, hoje 100 mil kwanzas são 100 mil kwanzas, torna-se um bocado pesado. Então adota-se mais aquilo que disseste há pouco tempo, que às vezes é à medida que a minha vida vai evoluindo e que tu também vais aprender. Mas é importante aqui também dizermos que pronto, não é? Em sociedades mais atualizadas, tu não tens necessidade de ter uma auxiliar doméstica permanente.
ao biscate, que vai trabalhar em determinados períodos, tempo, para realizar algumas tarefas, porque, na verdade, também não custam barato. E também há empresas, Ok, e também há empresas. É uma profissão regulada. Lá fora, há empresas. a profissão é regulada, é regulamentada. Nós não temos isso. Nós aqui não Cá temos. também tem pessoas que têm secretárias auxiliares, que elas não trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Vão trabalhar em alguns dias que elas combinam. Elas são as chamadas diaristas. Certo. Diarista. Então, elas vão fazendo o trabalho diariamente. Exatamente. E o salário o que tem que se receber é pago consoante aquilo que ela fez. Exato. Eu acho que apanhar essa tática é bem melhor se a pessoa te vê desprevenida e não vier preparada, assim como o colega falou. Porque estar aí a ensinar uma auxiliadora de lar também não custa nada barato. Eu vou perder o meu tempo em passar. Embora deve-se fazer, sim, senhora. Eu não concordo com vocês. Toda boa. Esteja à vontade. Toda boa dona de casa. Aqui de livre arbítrio, sim, pode falar. Toda boa Sim, dona sim. de casa, Braulio. Nada melhor quando discorda. Toda boa dona. Sim. Toda boa dona de casa deve preparar a sua secretária de lar. Porque eu, particularmente, dificilmente gosto de alguém que cozinha para mim, para minha casa, para os meus filhos. Então, eu faço o pré-começo e ela termina, porque se não tiver a fazer aquilo conforme eu gosto. Ou seja, há aí muita orientação do teu lado, Eu não tenho é? muito, infelizmente, não sei se é infeliz ou felizmente, Sim. mas eu sou mesmo assim rígida quanto a essas situações. Então, eu faço essa preparação porque enquanto ela lá estiver, ela tem que mostrar um trabalho digno. Ela tem que desempenhar bem o seu papel. Então, para mim não é um problema algum formar ou passar as instruções todas a esta pessoa. E vou dando o salário consoante a capacidade que ela demonstrar também. Porque o colega disse, não adianta pagar 100 mil kwanza ou 80 enquanto alguém nem sequer uma papa para um bebê sabe fazer. Existem auxiliadoras que estão Pois, nessa porque situação. há aquelas que precisam mesmo de formação. Aqui a nossa comunicóloga, a senhora Alexandra, esteja à vontade, Pois, ia dizer disse que discordava. Pois, que discordo, porque em qualquer profissão nós ensinamos. Eu sou funcionária pública já há quase 40 anos, né? E Uau, fantástico. Parabéns. obrigada. 23 de funcionalismo público e 15 de empresariado. E em todas as profissões nós ensinamos. Em todas. Certo. E se é de recursos humanos, sabe que isso existe. Certo. Aonde nós formos, nós aprendemos todos os dias. Agora, quanto mais alguém que vá para a nossa casa, para a nossa intimidade, nós temos mesmo que ensinar. Há pessoas que realmente, como disseram e bem, que vão porque as pessoas têm aquela... Necessidade de trabalhar. Não, nós mesmos temos, as pessoas vêm com tanta carência, vêm Exato. precárias, e nós, por compaixão, as recebemos, colocamos em nossa casa, é diferente. Agora, quando nós contratamos uma empregada, nós temos que ensinar, primeiro, nós temos que ensiná-las o que devem cumprir, quais são os direitos e quais são os deveres, mutuamente. É que normalmente acompanhamos só os patrões, no caso, a exigirem os deveres, mas depois também não sabem respeitar os direitos que exatamente. os auxiliares têm. Exatamente. Isto também é muito importante por conta do déficit de conhecimento que os auxiliares têm. Muitos aproveitam-se desta fragilidade. Exatamente. Aproveitam-se pagando mal, Exato. Desrespeitando, não dando o espaço que esta classe merece. E eu disse que discordava porque era mesmo na parte do ensino. Não, mas eu percebo, atenção, eu percebo totalmente a parte do ensino, tal como disse, eu concordo a 100%. Ok. Mas estamos a falar do caso também, particular sim, tem do primeiro caso que falou, de pegarmos alguém mediante a sua carência. Carência. Essa Sim, pessoa, por compaixão. essa E pessoa. tem algumas auxiliares também eu que sei elas... porque depois de um tempo, e peço imensa desculpa, Sim. depois de um tempo, o que é que eu faço? Eu dou também a remuneração como forma de incentivo. Como forma de incentivo. Eu já tenho uma noção que eu vou pagar 100 mil kwanzas. Mas como eu te estou a ensinar, não há melhor forma de estímulo para quem ensina quando consegue ver gradualmente o seu crescimento, tanto de forma de aprendizagem, a converter em forma monetária. É só Quando nesse nós sentido, encontramos Boa, aquela
aquelas auxiliares humildes, que elas quando vão para serem contratadas falam abertamente que não, eu estou a necessitar do emprego, eu tenho vontade de trabalhar, porém eu tenho dificuldade nessa fase, nessa área, e eu tenho vontade de aprender. Sim. Aí também tudo funciona melhor, porque tem algumas que no momento que elas vão para serem entrevistadas, elas dizem que sabem fazer tudo. E elas já vão bem, com o salário delas bem definidos, eu vim aqui para ganhar X. E chega no momento dos testes, como aqui dissemos, elas às vezes nem estrelaram um E também depois tem a parte da ingratidão. Pronto, onde envolvemos os furtos, porque é uma luta, não é, de várias donas de casa, de patroas, no caso, diária, onde tem vários problemas, até auxiliares que perfumam-se com os mesmos perfumes, levam a roupa para trazer num dia depois, produtos alimentícios e tudo mais. Então é também uma luta em que os patrões têm. Muitos dos patrões. Como agir diante desta situação? Essa luta, Braulio, eu vou acentuar naquilo que são os limites. Os limites começam com as definições de trabalho, começa com a privacidade e a jornada de trabalho. Definições de trabalhos, vou aqui resumir. A partir do momento que ela vem ter, tu tens que definir o que é que exatamente a sua secretária de lar vai fazer. Porque eu tenho acompanhado alguns Mas tu não vais vigiar a 24 ou 24 não, horas? Estou ainda a falar da definição de trabalho. Vou falar agora da privacidade, que tem a ver com isso que o Braulio falou, Exato. com o furto. Pois, tu vais definir o que ela vai fazer, porque tem aquelas pessoas, né, aqueles patrões, a senhora vem, está estipulado no contrato, olha, tu vais apenas cuidar da roupa, lavar e tudo mais, cozinhar, mas não é papel dela ir à busca dos filhos na escola. Isso chama-se a definição do trabalho. Tens que definir qual é o trabalho que a tua secretária de lar vai fazer. Agora, a jornada de trabalho... Para que não acabe por fazer tudo, não é? Que é também já um abuso. É um abuso, exploração. sim, senhor. Ela sinta-se subcarregada. E a jornada de trabalho é aquela parte, é aquele período semanal ou diário que ela passa com o empregador, que a funcionária passa com o empregador. Não importa o horário, ela sabe que eu tenho a minha jornada de trabalho. Enquanto tiver essa jornada, eu não posso interferir com algumas situações pessoais. Porque conheço também aqueles casos que está a trabalhar e olha, vou só levar algo aí na minha prima. Exatamente. Isso não funciona. Agora, a parte que o Braulio aqui frisou, que é a privacidade. A privacidade também deve ser mencionada no contrato, pode ser verbal, como escrito, que na qual ela vai assinar logo no primeiro dia. Se tens o sistema de videovigilância das câmaras, ela vai estar consciente que todos os dias, eu entro às 8 da manhã, saio às 16 horas, todos os dias a minha pasta tem que ser vigiada. Aí já não Espera aí, calma, no momento em que a auxiliar do lar for sair, se retirar da residência, fazer uma revista. Se no contrato tiver a cláusula de privacidade, sim, porque ela precisa ser revista. Porque aquelas pessoas que... Mas vocês não acham que isso rouba precisam mesmo aquilo que é a vontade? Não fica em casa, mas agora eu já aprendi que vamos confiar desconfiando. O ser humano é imperfeito. Tu podes confiar a 100% a essa pessoa e ela te decepcionar. Mas vocês concordam com a Regina, o que está a dizer? Eu particularmente, eu concordo com a primeira parte, a parte de definição de trabalho. Eu acho que isso é ótimo porque, como também disseste, delimita muito os abusos, né? Porque tanto de empregador como de funcionário. É ótimo haver uma definição de trabalho, né, inicial. Quanto a esta parte, eu não acho confortável, não concordo tanto. Nós devemos trabalhar com quem nós confiamos. Confiamos e também tem outra coisa. Eu acho que, porque assim, qualquer coisa que acontece, nós temos que nos entender. Quando há uma auxiliar de lar, nós temos que entender uma coisa. O líder da casa, o líder de uma família é o homem. Sim. Mas a dona do lar é a mulher. Sim. Ou seja, aquele é um momento de liderança, principalmente da mulher. Feminina. Daí a minha colega disse muito bem, nós naquele momento, nós acabamos por ser ajudadores. Nós simplesmente falamos no quarto. Pá, aquilo que fizeste, se calhar podes fazer de outra forma. Tal como as mulheres fazem conosco em diversas situações. Ou seja, quando há um cargo de liderança, nós temos que saber de que qualquer problema que acontecer na minha casa, o culpado ou na minha jurisdição,
é meu. Antes de eu atacar os outros, o problema é meu, porque o líder sou eu. Ou seja, se a minha empregada rouba, eu por exemplo, fazer isso todos os dias é desconfortável. Passa muito pelas definições de trabalho, na verdade, que passa por saber. Se eu sei que eu ponho as 3 almofadas dessa forma, quando não tiver, ela roubou, porque não entrou mais ninguém em casa. Então não é muito conveniente haver essa invasão. Diariamente, não é muito, mas cada um manda na sua casa, mas eu não acho que seja conveniente. Pois não é conveniente, mas faz parte daquilo que é os limites da auxiliadora de lar. Vamos ter também aqui um limite a nível do tempo para colocar bem aqui o intervalo e voltarmos mais daqui a pouco. Essa nossa telespectadora, agora, Dona Beatriz, pronto, não é? São palavras ditas por uma mais velha e também quis que desse continuidade de acordo à abordagem da nossa telespectadora, por favor. Realmente a senhora tem razão, falou ali com muita autoridade, gostei de ouvi-la. E diz que sim, que eu também sou cristã e alguém para entrar para a minha casa, eu primeiro tenho que dobrar o joelho e perguntar ao meu Deus se verdadeiramente esta pessoa serve ou não serve. Porque há vezes que nós colocamos pessoas dentro da nossa casa por essa compaixão que nós falamos há bocado. Às vezes é a própria cobra. A própria cobra. Aquela pessoa que está a vir aí também a piscar olhos no marido alheio. Às vezes estamos a pensar que é bênção. É uma grande maldição que está ali dentro. Às vezes até são enviadas, não é? É maldição em forma de bênção. E são mesmo. E acabam por destruir, ficar com os maridos, como dissemos aqui há bocado, inclusive ficam à volta dos filhos, tomam posse. Olha, há um caso que nós passamos aqui no Zuela, meu povo, recentemente, ainda este ano, onde uma ex-auxiliar do lar foi à escola dos meninos, deu assim um bolo, sabia, não é? Conhecia os meninos e os meninos de certa forma conheciam e gostavam, criaram um certo carinho. Enquanto ela trabalhava, servia a sua casa, ela foi e entregou um bolo envenenado. Isso aconteceu no Bié. Sim, exatamente. Estamos a dizer, há que ter muito cuidado em meter as pessoas dentro do lar da nossa casa. E aqui a nossa mãe falou muito bem, devemos antes orar. Porque, e também, em alguns casos, que trabalha-se com pessoas conhecidas. Sim. Tem a irmã da fulana que já trabalha na casa da fulana, ou a tia, alguém próximo. Ela vai dizer que aquela pessoa precisa de emprego e traz para a sua casa. Assim também já facilita um bocadinho trabalharmos com pessoas conhecidas, não é? Exatamente. Mas agora, a referência. Nós precisamos de ter referências, porque colocar em casa alguém que vem do nada e abrir a porta e apresentar o nosso lar, não se faz isso. É bom que se tenha referências, onde é que já trabalhou, sim, com quem já ficou, se é parente ou não. Nós temos uma cultura cá em Angola que geralmente se trabalhou com o meu primo, ou o meu primo conhece, ou é uma tia do sobrinho ou do genro. Este link, este passo ajuda muito, exatamente, não é? Exatamente, ajuda a ter pessoas minimamente conhecidas. Ok, mas também, pronto, agora o nome da rubrica disto tudo é Sem Papas na Língua e sem tapar aqui o sol com a peneira. Existem casos em que há determinadas, sabemos que os homens são os provedores, normalmente, e as donas de casa são as mulheres. Depois tem um auxiliar do lar. Só que por conta do desempenho de determinadas auxiliares do lar, o homem começa a sentir o provedor, começa a sentir que há determinadas coisas que já não vai solicitar à mulher. Vai sempre solicitar a auxiliar do lar, o que gera aí também um desconforto na dona de casa. Com certeza. Cria mesmo um ciúme. Sim, se o marido souber se posicionar, claro que eu sou a dona de casa, o lar é meu. Ela está ali para me auxiliar. Logo, se eu estou presente em casa, precisas de alguma coisa, vem ter comigo e eu depois vou ter com a senhora. Se eu não estiver em casa, aí tudo bem, pode ir ter contato direto com a senhora. Porque também mas, por exemplo, só um exemplo, os dois estão em casa. Certo. A camisa, pronto, não está engomada. Okay. Pego na camisa e levo o auxiliar do lar. Aí diretamente. Sim, aí posso pode. Pode, até porque com a esposa em casa. Que até é meu mesmo. Eu tenho uma empregada que até mesmo, por sinal, é da roupa. E tudo, o meu marido não trata comigo. Trata tudo com a senhora.
Tudo. É uma confiança total. Também Sim, já sim. tenho há mais de 5 ou 6 anos. Mas tudo trata com a senhora. Ela também é a que trata da gaveta, dos lenços, de tudo que já é dele. conhece, Já então. conhece. E tem essa relação, não interfere em absolutamente nada. O que eu dizia há bocado, é que nós devemos ter plena confiança em quem colocamos dentro da nossa intimidade. Bom, desse caso, colocar... A não é? confiança e limite. Porque Sim, em alguns sim. casos, Braulio, quando o senhor, por isso falamos do homem, né? Sim. Quando o homem, a mulher está em casa, ela sabe muito bem que aquela coisa está no sítio X. Ele vai se inclinar muito. Algumas vezes as perguntas são mais feitas na senhora, no auxiliar, do que na própria dona. Cria, sim, senhora, um certo Criam-se desconforto. E agora, depois também vem a questão do biotipo. O corpo, aqueles corpos avantajados. Existem mulheres que, por sinal, papecas... Essa parte é para e mim, tu, aquela Regina, primeira também pode ser parte para até ti. não falei. Há mulheres, Porque há essa determinadas parte eu posso- esposas, não é? Mulheres donas de casa que olham também muito no biotipo. Se for um biotipo avantajado, recuam logo, por mais qualidades que auxiliar do lar possa ter. Yeah. Olha, Isto é um medo? eu acho que deve ser um cuidado, não bem um medo, mas um cuidado Ou porque... é falta de confiança ao seu parceiro? Não, porque nós sabemos que a carne é fraca. Ponto número 1. O quê? Somos falhos. Ponto número 2. Ponto número 2. E depois, não, eu estou a falar num contexto geral. Isso não estou a dizer que realidade, sim. que automaticamente que comigo ou que automaticamente quando Mas se é puser algo que acontece. mas estamos a falar que são factos. Isso aqui são statements mesmo. Isso não tem como mudar. A carne é fraca para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, a carne é fraca. E então, vamos lá pensar. Quanto a isso, quando eu digo deve ter um cuidado, o cuidado principalmente, eu acho que não deve ser somente da confiança. Passa por vários elementos. O primeiro elemento está muito certo, que a minha colega disse, que até deixa eu falar que a diaconisa disse, que está muito certo, que é orar. Primeira coisa, e quando há uma oração, a oração do casal deve ser feita de forma única, porque Em são conjunto, um só. o casal deve Sim, orar porque o junto. casal faz isso em conjunto, então já fazemos. Ponto número 2, passa um pouco pela confiança, como é que a relação minha e a minha parceira está. Eu tenho que ter algum Sim. tipo de confiança, porque se o casamento já tiver um bocado estremecido e eu chamo mais uma moça um pouco apelativa para os gostos do meu marido, epa. eu estou a prejudicar ainda mais. Mas se ela já faz parte- Eu não sei. Terceiro elemento, Um momento, calma, só para é bem parar, rápido, é bem rápido. Sim, ok. Brother. O terceiro elemento é a forma da apresentação. Quando eu falo a carne fraca, passa muito pela forma de apresentação. Porque vamos lá entender que nós pulamos todas as etapas que eu falei. Já não oraste. Já a tua confiança com o teu marido está estremecida. Pegas mais uma empregada sexy, eu acho que, o que a minha colega disse, tu é que estás a trazer a maldição para a tua casa. De início fiquei estupefacta com a carne fraca. Eu fiquei, meu Deus, então será que uma pessoa avantajada não pode trabalhar na minha casa? Não era pronto. isso. Mas Agora depois- percebi, percebi que completamente aquilo que o colega teve aí a dizer e faz todo sentido. Mas também, como mulher, eu preciso conhecer o meu marido. Porque há aqueles homens que não se veem, passo o termo, né? Daí eu falar na confiança. Exato. Não se vem a se deitar ou se envolver com uma auxiliadora de lar. Eu acho que isso acaba por Façam trazer isso. um desconforto. Pois, acho que isso acaba trazendo um desrespeito total naquilo que é a sua companheira. E eu conhecendo o meu marido, eu sei que até aí ele não vai fazer. Mesmo sendo avantajada, mesmo sendo... É a confiança, exatamente. Por isso é que tem que ter uma confiança. Mesmo sendo muito bonita, mesmo sendo mais vistosa do que eu, ele sabe, não, a minha mulher é a minha mulher. Esta senhora é aquela secretária que veio para... O Braulio, deixa-me Então aí terminar o meu entra os raciocínio. limites. É assim. Entra o limite. Normalmente- Entra o limite. Se ela exatamente. é muito avantajada, cria então um uniforme de maneiras que ela, Isso, quando eu tava a dizer, a faz, forma de passa vestir conta algumas muito. instruções, e passa algumas Porque o erro nem instruções. sempre vem por vontade, brother. O erro vem, a tentação, na verdade... Não, mas eu não vou negar o Isso é um emprego em falso alguém. problema. Aí vem a questão da Quando a solidariedade. mulher que se conhece, quando a mulher sabe, Se é garante, avantajada, não é? a avantajada sou eu. É bonita, a bonita, Bonita sou eu. O lar é meu e eu Certo. imponho as minhas regras. Certo. O marido é meu e eu imponho. Ponto final. Exatamente. E
ponto final é que nós às vezes criamos certos problemas, preocupações, até quer dizer, ocupamos já a mente com algo que... Com que não serve. Com coisas desnecessárias. Mas Coisas também desnecessárias. Mas é verdade sim. seja dita. Há homens, pessoal, desculpas, há homens que não se dão respeito. Pois. Aí é diferente. Homens sem caráter. Exatamente. Não podemos fazer da exceção regra. A regra é que os homens devem respeitar As mulheres. funcionárias da sua empresa, da sua Como casa. funcionário. Mas aí Porém, mas também há uma funcionárias componente para que tem a homens. ver com Há a precaução. Algumas delas também que vão e não facilitam. Ela já vai trabalhar e chega É um esse sentido momento, que tu eu vais ver a tua auxiliar com... Ela tem a bata por cima, mas tem o colar. E tu das mesmo conta que ela está sentada de uma forma apelativa. Ela, em vez de fechar a bata dela até aqui, ela vai deixar 2 botões abertos. Mas se calhar isso não De tem a forma- ver com, só um momento, não tem a ver com os problemas que muitos casais transparecem às Não, suas auxiliares do Braulio, há lar. mesmo algumas, não todas. Nós não vamos generalizar. Porque onde há instabilidade, Mas há mesmo de algumas... certa forma o aproveitamento tem um efeito maior. Não, bro, se tu acompanhas, sim, se acompanhares alguns casos de casal, ou tu às vezes vais para a casa de alguém, tu vais dar conta que aquela auxiliar é um bocadinho atrevidinha. Ela quer Ousada sair do mesmo. lugar dela, de auxiliar, Então, para e a ocupar patroa? outros... Onde é que outros... está a essa é que está a patroa questão. neste lugar? Em que- Querida, na minha casa, quem quer que seja, só dá passos maiores se eu permitir. Porque tudo o que nos acontece é porque nós permitimos. O líder tem que Até saber se porque quem culpabilizar. dita as regras, quem dita as regras é a dona de Há casa. pessoas que são mesmo Exato. atrevidas. Tem razão Sim, no que sim. diz. Algumas são que são, atrevidas, sim. são ousadas. Sim, Mas sim, a sim. maior ousadia deve ser do dono da casa. Na minha casa, a regra é esta: até aqui você não passa, aqui a linha é vermelha e ponto final, não faz, vai Mas para há casos rua. também, há casos aí que nós começamos aí, conseguimos notar que há certas donas de casa que também implicam-se, embirram-se muito com as auxiliares do lar. Assim, Sim, assim. quando o casamento- Mas isso passa Os muito. homens Isso não está têm mais certo. discernimento para Isso, poder, isso é verdade. às vezes até acudir, Isso é verdade. né, e dar a volta às situações. Mas passa muito pelo que a minha colega disse, e essa pergunta, Braulio, já agora é muito pertinente, como as muitas que tu fazes. É muito pertinente, porque isso aqui já é um bocado mais profundo. Isso tem muito a ver com a forma como uma pessoa se vê. Falta de Ou seja, autoestima, com a não? falta de autoestima. Educação. E também autoestima, porque muitas das vezes, educação também, educação, autoestima, porque muitas das vezes, é o que a minha colega estava aqui a dizer, há mulheres que a moça até é, pronto, porque ser avantajada não tem que ser um crime. É ser avantajada E também não é podemos ser, dificultar sim, uma dificultar pessoa uma que procura pessoa um por emprego ser por conta de ser avantajada, porque ela pode ser avantajada. avantajada Nós e temos ser pessoas bonitas. A muito mulher educada. bonita, a mulher angolana é bonita, A mulher angolana é avantajada bonita, não, imagina mulher agora não, bonita. preciso, porque eu por acaso... Mas, por exemplo, dizem, olha, eu só preciso de ter, eu só tenho de ter uma Eu tia em também já casa. ouvi, desculpa o termo, Uma eu já senhora em ouvi casa. também, Eu quero uma Braulio. jovem. Eu também já ouvi o termo, a minha empregada tem que ser feia e mais velha. Vê só. Eu já ouvi esse termo. Eu acho que- Quando eu ouço eu acho isso, que eu isso- às vezes olho e digo, epá, o problema acaba por Mas estar não- com quem está a não será- transmitir Eu acho que isso é algum medo que as pessoas têm. Eu, particularmente, vou sair um pouco da esfera daquilo que é auxiliadoras de lar, que estamos Exato. aqui a falar. Vou falar naquilo que é o ramo que eu tenho todo a fazer, a empreender. Eu gosto, sinto-me bem em trabalhar com mulheres bonitas, porque, na verdade, a beleza vende. Estando no meu salão de beleza, eu não posso contratar aquelas pessoas que nem sequer têm uma aparência notória saudável. Mas aquilo é fora do lar. É fora do lar. Por Não isso é que eu ameaça disse, nenhuma aí no teu não relacionamento. ameaça, mas dentro do lar também, dentro do lar, quando tu tens uma secretária de lar que nem sequer cuida das unhas, está com cabelo já 2 meses, aquilo Tem que ser soa. higiênica também. Também não me passa- Para mim não é saudável. Então, para mim, essa coisa de ser Essa avantajada. insegurança não tem a ver É com um- algumas histórias que as pessoas escutam aí por questão de Exato. precaução. Cria-se um Exato. medo, Ela não já é? fica com Mas aquele... Para mim, ser viver em avantajada função de não histórias. é um problema grave. Não nós é. temos é que olhar para as mulheres e dizer às mulheres que elas devem ser instruídas, as mulheres devem ser elevadas em termos de autonomia emocional, porque uma mulher educada sabe quem ela é, independentemente da vantagem ou desvantagem. Entra para a minha casa, ela tem regras, ela sabe o que vai fazer, aonde vai fazer. há quem não Agora, segue aos as maridos, regras. agora, aos Algumas maridos Já vezes para são fecharmos questão das mesmo,
mesmo. Este tema tem um suco e Era parte do- E também preconiza, tem que o anúncio ver de que também estamos sem tempo, com a por favor. educação da própria patroa. Muita patroa não é educada, nunca esteve habituada a lidar com uma empregada. Maltrata as Com pessoas. todo Bem, respeito à dona Beatriz e aqui a nossa diagonisa, eu quero só ressalvar algo que eu Nós vamos ter falei. que prorrogar este tema. Pronto, eu vou só ressalvar bem dois, rapidinho, Braulio, Tem parte na do- parte dos limites que eu falava da privacidade. Talvez sou aqui um bocado pesado, que eu dizia que aquelas pessoas que têm em casa o sistema de videovigilância, eu não discriminava, não estava a pôr as auxiliadoras de lar na parede, não. Eu disse que isso faz parte de limites, a pessoa que tem esse limite. Mas não é confortável para elas todos os dias ser Serem revistada revistadas, às exato. pastas. Também não é Isso humano cria um isto. certo desconforto. Sim, sim, Então, sim. eu quero ressalvar isso. Não sou apologista de que temos que tratar as pessoas que ajudam-nos no nosso lar como Exatamente. se fossem qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Exato. Boa, boa, boa. Responsável mesmo máxima da empresa. Certo. Nós devemos humanizar os serviços. Certo, Seja sim, onde for. certo. Quando humanizamos os serviços, a primeira coisa que nos falta é O, ética. o maior, Exatamente, exato. o maior recurso que nós Pois. temos nas nossas empresas é o humano. E devemos valorizar. Olha, muito obrigado. Braulio, Valorizem também as pessoas que trabalham em casa. Eu vou mandar dois beijinhos a Por favor, duas esteja à auxiliares vontade. que temos na nossa família há mais de 20 anos. A Lucinda, um beijo grande. A Maju, um beijo grande. Elas tornaram-se mesmo família, demos-nos bem, Sim, sim, sim. deixaram de ser auxiliares e passaram já a fazer membro da nossa família. Exatamente. Então, beijinhos muito grande para elas. Obrigado, E obrigada obrigado, por tudo obrigado. que têm feito na nossa família. Regina, Hoje eu rapidamente, não estou sem auxiliadora de lar, como disse, estou igualzinho aqui o meu colega de painel, mas queria mandar um beijo muito grande aos meus filhos. O Ivan, um abraço, a Irina, a Chelsea, a Graciete. Se eu não fizer isso, vou me matar. O Eliezer, o Danilo, a mamãe vos ama muito. Muito bem. E no meu caso é bem Papecas rápido. depois. É bem- Por último, vamos Não, é só priorizar, para- aqui, vamos priorizar aqui a dona Beatriz, por favor. Eu desculpa. mando um beijo a todas as minhas trabalhadoras, desde o lar às Exatamente. empresas. Então, para mim, são todas. Tenho algumas. Falou de há 20 anos que tem na família eu tenho uma empregada que já tem 20 anos, que não sabia ler e só Sim. fiquei a saber que ela não sabe ler agora. Uau. E, no entanto, está ali também na família. Há bocado as amizades devem ou não ser amigo, deve ser amigo, mas não íntimo. Exatamente. Então, deixo aqui este beijo a E um todas. abraço também para a Carla Silva, Para a né? minha Carla, para a minha segunda filha. que eu É conheço, amiga, que eu conheço pois. muito bem. O Papeca. meu caso é rápido. Eu nesse momento estou a precisar, então podem me mandar assim uma mensagem, tá? Moças de bem, que acreditem em Deus. Estou mesmo a precisar de alguém lá em casa, Uau. para ajudar a moça que também está lá, tá bem? Esse é o ponto número 1. Então, o ponto número 2, dizer que as auxiliares de lá, vocês são super necessárias. Quem pegar essa profissão, por favor, agarre com as duas mãos e tente olhar como profissão. Exatamente. Cria um currículo, cria uma base daquilo que tu sabes. Não é preciso ser escrito, pode ser pensado. Olha, eu sei fazer isso, eu faço bem comidas africanas, eu faço bem isso, para também facilitar quem tá a contratar. Porque sem vocês, não existe um lar Obrigado, sadio. Papecas. E assim fechamos a rubrica.